Nesta aula, nós vamos estudar um pouco das características do documento de arquivo, especificando um pouco mais aquilo que nós vimos na aula passada. Nós partiremos de um texto de uma arquivista italiana que, na verdade, trabalha no Canadá há muito tempo, na British Columbia, que é uma referência na área, a professora Luciana Durante. Esse texto dela é de 1994, Registros documentais como provas de ação. Mas, no meu entendimento, é um dos textos mais ricos e essenciais para que nós possamos entender a arquivologia e o seu objeto de estudo, os documentos de arquivo. Então, antes de assistir essa aula, eu gostaria que vocês lessem esse texto, pelo menos até a parte em que ela apresenta as 5 características dos registros documentais, ou seja, dos documentos de arquivo, assistissem a aula e depois relessem para que vocês pudessem refletir sobre a profundidade deste texto. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides a partir de agora, a exemplo das outras aulas, para que vocês possam acompanhar melhor uma síntese dessas características. Então, pessoal, existem autores que apresentam algumas características para os documentos de arquivo. A Luciana Durante não é a única que faz isso. Contudo, no meu entendimento, é quem faz da melhor forma. E é por isso que eu escolhi este texto para apresentar para vocês. Então, já no título do texto, ela nos apresenta a função dos documentos de arquivo. Então, o título do texto dela é Registros documentais contemporâneos como provas de ação. Como nós já conversamos nas aulas passadas, o documento de arquivo, ele nasce em razão das atividades de uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, pública ou privada. É necessário que exista um suporte para que seja o documento, mas o suporte pode variar. E o documento, ele nasce para registrar, para provar uma determinada ação conforme a legislação, conforme as normas de um determinado tempo e espaço, de um determinado país, região, instituição, etc. E por isso que ela entende os registros documentais como provas de ação. Estou tentando compartilhar aqui com vocês. Não estou conseguindo, eu acho, mas, de toda forma, eu vou mandar os slides para vocês. Bem, a primeira característica que ela apresenta é a imparcialidade dos documentos de arquivo. Antes de falar um pouquinho dessa característica, eu gostaria de chamar a atenção que a imparcialidade não diz respeito à pessoa produtora. Evidentemente, os documentos de arquivo são produzidos e acumulados por pessoas, ainda que representando instituições, e as pessoas são dotadas de subjetividade, de crenças, de culturas, enfim.
não existe objetividade na pessoa, mas espera-se que exista objetividade na produção e acumulação do documento, que, como eu disse, é decorrente das atividades de uma pessoa. Então, quando ela fala da imparcialidade, ela está se referindo à imparcialidade do documento, do registro, e não da pessoa que o produziu ou acumulou. E ela diz, então, que a imparcialidade, a partir dela, presume-se que os documentos são inerentemente verdadeiros. A veracidade, ela é presumida, uma vez que o documento de arquivo deve registrar, comprovar a ação de uma determinada pessoa para que essa ação seja legitimada conforme as leis, as normas. E ela diz que as razões pelas quais os documentos são produzidos, ou seja, para o desenvolvimento das atividades de uma determinada pessoa, e as circunstâncias de sua criação se dão por rotinas processuais, ou seja, ao longo da sua vida, uma instituição, para o cumprimento da sua missão, exerce as mesmas atividades. Pode ser que com o tempo algumas sejam incorporadas e outras sejam extintas, mas existe uma regularidade de processos dentro dos quais são desenvolvidas atividades, tarefas e, consequentemente, produzidos e acumulados documentos. E que essas razões e circunstâncias da criação, elas asseguram que os documentos, eles não são escritos na intenção ou para que se produza uma informação para a posteridade. Então, o documento, ele não é produzido, acumulado para ser testemunho da história. Isso ocorre como um desdobramento da sua criação. O documento de arquivo, a sua gênese se dá pela necessidade de prova, de registro de um determinado fato, de uma determinada ação. Ele pode vir a se tornar histórico, testemunho histórico ou não, dependendo da avaliação que lhe for conferida. E ela diz que também as razões de produção dos documentos não têm a expectativa de que sejam expostos ou que sejam criticados com o olhar do público. Então, vejam, o documento de arquivo não nasce porque cada um de nós quer ou deixa de querer, para agradar ao historiador, para agradar a quem quer que seja. É uma produção natural em razão das atividades da pessoa que o tenha gerado ou acumulado, porque lembre-se, na primeira definição de arquivos, que nos diz que arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos pelas pessoas em razão das suas atividades. Ela ainda afirma que os documentos trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização contribuem. Daqui a pouco nós vamos ver uma das mais importantes características dos documentos de arquivo, e eu diria que é onde está o grande desafio do arquivista, que é preservar a autenticidade dos documentos. E nós veremos que autenticidade é diferente de veracidade. Porque, vejam bem, um documento pode ser produzido para se provar um fato, mas não necessariamente esse fato é verdadeiro. Há documentos que comprovam inverdades. E quem vai cuidar da averiguação da veracidade do documento não é o arquivista, é o historiador, que vai confrontar o documento com outros daquele produtor, com outros da mesma época,
estudar as condições nas quais esse documento foi custodiado, foi preservado, e vai inferir que ele seja um registro verídico ou não. O que o arquivista faz é preservar, criá-lo, acompanhar a sua criação, a sua preservação, a sua custódia, de modo que pessoas que não sejam autorizadas não tenham acesso, para que os documentos garantam a sua autenticidade. E ao serem conservados, preservados como autênticos, presume-se que esses documentos sejam verdadeiros. É por isso que Luciana Durante diz que os documentos trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam. Porque, vejam, quando tem um fato, uma ação, há muitas versões a respeito. Há muitas verdades a respeito. E, no caso de um funcionário público, por exemplo, encarregado de fé pública, essa pessoa vai registrar determinada ação, seguindo um protocolo, seguindo as regras da instituição, as regras de redação oficial, para que aquele documento registre aquela ação da forma mais fidedigna possível. É por isso que a imparcialidade é do documento e não do produtor. E o documento, ele é uma representação de uma determinada realidade, da versão, de uma das versões daquele determinado fato, daquela determinada ação. Então, é por isso que presume-se que ele seja verídico, seja fidedigno, como uma representação de parte de uma determinada realidade. Ou seja, um documento, por mais completo que ele seja, um fundo, por mais completo que ele seja, por mais autêntico que ele tenha sido preservado ao longo da vida daquela pessoa, é sempre um fragmento da realidade, porque é apenas uma das versões possíveis daquele determinado ato, daquela determinada ação. E ela diz que, no âmbito da imparcialidade, os arquivistas devem proteger os documentos contra a manipulação ilegítima ou a destruição, evidentemente. Porque se é possível identificar o produtor, a atividade geradora daquele determinado documento, nós temos um vínculo direto entre produtor, acumulador e atividade. E, consequentemente, o respeito aos fundos. A partir do momento que pessoas que não sejam autorizadas intervenham no documento, nós perdemos o controle e nós não podemos assegurar que aquele registro continua representando aquela determinada ação. E, por fim, sobre a imparcialidade, ela diz que deve-se ressaltar que ela não significa que os leitores dos documentos devam crer que eles reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela. O contexto mais amplo da atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no qual seus intérpretes vivem são fatores essenciais para a compreensão da, e ela usa aspas, verdade, que pode ser extraída dos documentos. Então, novamente, por mais que os documentos sejam cuidadosamente produzidos, acumulados e custodiados, eles são somente fragmentos de representação e promessas de fidelidade dos atos e fatos que eles representam. A segunda característica, que no meu entendimento é a mais importante, né, no meu olhar de arquivista, evidentemente, é a autenticidade. Porque é sobre ela que o arquivista, os tecnólogos, todas as pessoas que façam a mediação da informação
podem ter algum tipo de controle. E a autenticidade, ela perpassa toda a cadeia de custódia. Então, ela alcança toda a responsabilidade do produtor, do coprodutor, do usuário, dos usuários intermediários, até chegar ao custodiador, ou seja, quem tem responsabilidade sobre a guarda dos documentos, não propriedade, responsabilidade. Então, a Luciana Durante, ela, na verdade, se reporta a um autor inglês que tem uma obra de 1922, Sir Hilary Jenkinson, e ela vincula a autenticidade ao contínuo da criação, manutenção e custódia dos documentos. E ela diz que os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente a necessidade de agir através deles. É a partir dos documentos que pessoas físicas e instituições podem tomar decisões de uma forma assertiva. São mantidos com garantias para futuras ações, ou seja, de forma que não existam intervenções inapropriadas, inadequadas, indesejadas. Ou para informação sobre o que ocorreu no passado a partir do presente, numa perspectiva futura. E são definitivamente separados para preservação, tacitamente julgados dignos de serem conservados por seu criador ou legítimo sucessor como testemunhos escritos de suas atividades no passado. Então, aqui ela já está se referindo à avaliação de documentos. Todos os documentos de arquivo são produzidos e acumulados como provas de ações de determinadas pessoas ao longo da vida dessas pessoas. Isso ocorre no presente. Uma vez cumpridas as razões jurídico-administrativas pelas quais os documentos foram criados, eles, se forem avaliados como históricos, deverão ser preservados eternamente, permanentemente. E aí nós temos um olhar a mais sobre os arquivos, não só como provas do passado, mas como testemunhos do passado no presente para o futuro. Então, é uma dupla perspectiva da função dos documentos de arquivo, que eles, independentemente da sua idade, porque existem documentos que já nascem com valor histórico, e há documentos já nos arquivos permanentes que são utilizados administrativamente, então não é a idade do documento que lhe confere historicidade, mas a combinação dessas duas perspectivas. Os documentos na fase corrente, eles são potencialmente valorados administrativamente, e os documentos na fase histórica, potencialmente, majoritariamente, eles recebem uma valoração histórica, mas isso não quer dizer que o valor primário, administrativo, e o valor secundário, histórico, sejam excludentes, muito pelo contrário, eles coexistem. E ela diz que os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. Vejam, esse é um texto de 1994 e ele é super atual, porque hoje nós temos sistemas que lidam com documentos híbridos e documentos nato-digitais. Os híbridos são aqueles processos que geralmente nasceram de forma analógica e que depois foram digitalizados, e os processos, por vezes, dão continuidade com documentos nato-digitais. E aqueles processos que já nascem completamente digitais. E se não houver um controle rigoroso na criação do sistema que faz o controle do registro, do fluxo, do trâmite, de todas as pessoas que têm acesso aos documentos, quando tem acesso, quanto tempo cada processo ficou com determinado usuário.
A manutenção disso ao longo do tempo, porque há documentos que, para cumprirem a sua razão jurídico-administrativa, eles ficam em fase corrente por muitos anos. Nós podemos observar isso em processos judiciais, que pela morosidade de julgamento, eles passam décadas em fase corrente, porque ainda estão tramitando. E pensando na sua conservação histórica, na custódia, ou seja, na responsabilidade de quem deve guardar os documentos, tendo em vista a sua disponibilização aos usuários. Então, desde a criação, passando pela manutenção e pela custódia, a guarda dos documentos em fase permanente, existem procedimentos rígidos que devem ser seguidos de uma forma muito criteriosa para se assegurar que aqueles documentos foram produzidos, mantidos, acessados, custodiados somente por pessoas que tinham competência para tal. É assim que nós preservamos a autenticidade e, a partir disso, presumimos que esses documentos sejam verdadeiros. A terceira característica é a naturalidade. E é a mais natural de se compreender, né? Então, quando nós observamos que nem todas as atividades que nós realizamos demandam a criação ou recebimento de documento, por outro lado, nós sabemos que todo documento foi produzido e ou recebido em razão das atividades de uma pessoa. E é isso que confere a identidade arquivística ao documento, a sua organicidade. O vínculo vertical de cada documento ao seu produtor, /acumulador, e o vínculo horizontal do documento aos demais que tenham sido produzidos e acumulados em razão das atividades daquela mesma pessoa. Então, ela diz que a naturalidade ocorre quanto à criação e à produção de documentos. Antes de adentrar nessa característica, eu gostaria de explicar, talvez isso não seja claro para todo mundo, que a criação é algo maior que a produção. A criação é todo o planejamento em volta da produção de documentos. Então, o arquivista, junto de outros profissionais, deve sugerir, recomendar os suportes mais adequados, os formatos, para evitar duplicidade de informação, duplicidade de registros, tendo em vista os princípios da economicidade, da celeridade administrativa. E, a partir desse planejamento procedimental em que o arquivista tem uma atuação singular, é que se dá a produção racional de documentos, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? Quando existiam os avisos de férias em papel e a pessoa fazia alteração dos seus períodos de férias, isso é muito comum a gente alterar, né, até mais de uma vez, e a cada alteração era impresso um novo aviso de férias, né, e enfim, não se faz sentido. Hoje isso se dá de uma forma eletrônica, né? Nós marcamos as nossas férias e dentro de determinados períodos nós podemos alterá-las, desde que tenhamos a anuência da chefia imediata e não são gerados avisos de férias sucessivamente, não são impressos documentos, né, em mais de uma cópia. Então, isso, desse procedimento simples, presume-se a economicidade, né? E economia, evidentemente, de recursos, de tempo, de tudo mais. Então, ela diz que a naturalidade é a maneira como os documentos se acumulam no curso das transações, ou seja, das ações, de acordo com as necessidades da matéria, do processo em pauta. Eles não são coletados artificialmente como os objetos de um museu ou de uma biblioteca, mas são acumulados naturalmente nos escritórios, nas instituições, ou mesmo considerando as atividades pessoais,
em função dos objetivos práticos da administração. Então, nós vimos na aula passada, a partir do texto da professora Belotto, que uma das grandes diferenças do arquivo em relação às outras instituições é que o objeto de estudo, as práticas arquivísticas se dão em torno do fundo, que é uma reunião natural dos documentos produzidos e acumulados em razão das atividades de uma determinada pessoa. E no caso da coleção do museu ou de uma biblioteca, trata-se de uma reunião de documentos artificial, conforme critérios que o colecionador vai determinar. E a Luciana, ela diz que o fato de os documentos não serem concebidos fora dos requisitos da atividade prática, isto é, se acumularem de maneira contínua e progressiva, uma vez que uma pessoa tende a realizar as mesmas atividades por um período regular, esses documentos são sedimentos, são como sedimentos de estratificações geológicas, ou seja, eles são dotados de um elemento de coesão espontânea, ainda que estruturada. Existe um elo, um vínculo entre cada documento de um produtor acumulador com os demais documentos daquele produtor e acumulador. Vejam, cada um de nós, ao longo da nossa vida, desempenha várias atividades, pessoais, artísticas, culturais, intelectuais, profissionais. E existe uma repetição dessas atividades e, consequentemente, uma produção e acumulação estruturada de documentos. Então, se nós observarmos o fundo de uma determinada instituição, nós observaremos que, de acordo com a sua missão, determinados setores, unidades administrativas ficaram encarregados de desempenhar determinadas funções e tarefas, dentro das quais foram progressivamente, continuamente produzidos e acumulados documentos. É por isso que a produção se dá de uma forma natural, e não por opção, não por escolha, mas ela se dá de uma forma estruturada, controlada. E é por isso também que o arquivista tem como controlar a autenticidade dos documentos na sua produção e manutenção. O interrelacionamento é a quarta característica, e ela diz que ele se dá quanto ao conteúdo, ou seja, quanto à informação. Então, os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações, ações e de acordo com suas necessidades. Um único documento não pode se constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados. Os documentos são interdependentes no que toca a seu significado e sua capacidade comprobatória. Uma das coisas que a gente mais ouve falar, de quem não é da área de arquivo, é considerar o documento como uma peça, um artefato isolado, algo velho, né, que em razão da sua história deva ser preservado. Arquivisticamente falando, tanto que a primeira palavrinha que define arquivo como fundo é conjunto. Conjunto de documentos. Nós não temos fundo com um documento. Não existe. Vocês podem pensar em 1000 possibilidades, né? É um natimorto. A pessoa que nasceu morta. Então, assim, desde o acompanhamento da gestação da mãe, o nascimento, a comprovação do hospital que aquele feto nasceu sem vida, para os procedimentos, para o seu sepultamento, enfim, é produzida uma série de documentos. Não existe fundo de nenhuma pessoa ou instituição com somente um documento. E como nós desempenhamos várias atividades ao longo da nossa vida, nós produzimos vários documentos dentro de cada uma dessas atividades.
E cada uma dessas atividades tem um vínculo entre si, porque dizem respeito ao mesmo produtor e acumulador. Então, certamente, os documentos produzidos e acumulados dentro dessas atividades também têm um vínculo entre si. Por isso que a informação de um documento complementa-se com a informação de outro documento daquele mesmo produtor e acumulador. É um quebra-cabeças que se forma ao longo da vida dessa pessoa por meio do seu fundo de arquivo. Então, ela diz que os documentos estão ligados entre si por um elo, que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é necessária à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade. Então, minha gente, a essência do documento de arquivo se dá pelo seu vínculo com o seu produtor, que é o vínculo vertical, e com vínculo com os documentos produzidos e acumulados por esse produtor em razão das atividades que ele desempenha. E os registros documentais, segundo Luciana Durante, são um conjunto indivisível de relações intelectuais permanentes, tanto quanto de documentos. Existe tanta profundidade nessa afirmação, porque por muito tempo se pensou que o vínculo dos documentos seria assegurado pelo armazenamento conjunto desses documentos. Ou seja, os documentos de um mesmo fundo não poderiam estar dispersos dentro de uma instituição, deveriam ficar no mesmo lugar físico. E não é isso que a naturalidade nos diz. Os vínculos são intelectuais. Nós podemos ter um único fundo composto por documentos, vamos lembrar agora, né, do gênero, iconográficos, audiovisuais, sonoros, escritos, e cada um desses formatos precisa de condições específicas para sua conservação e preservação. Então, não é viável que nós mantenhamos, por exemplo, os documentos audiovisuais na mesma sala, sob a mesma temperatura, sob a mesma umidade de documentos escritos. Então, por vezes, eles devem ficar num outro depósito. Mas isso não quer dizer que o fundo foi desfeito. Isso quer dizer que fisicamente os documentos estão armazenados e acondicionados segundo as suas peculiaridades, tendo em vista a sua preservação, e que existem instrumentos descritivos que vão dar conta do endereçamento de cada um desses documentos, das suas características, e mais do que isso, a qual atividade de qual produtor aquele determinado documento está relacionado, vinculado. Então, a essa relação intelectual que Luciana Durante está se referindo. Então quer dizer que nós podemos dispersar fisicamente documentos? Nós podemos manter os documentos custodiados em documentos de um mesmo fundo, em locais diferentes, tendo em vista a sua conservação. Mas devem existir instrumentos que registrem todas essas relações para que não se perca a sua organicidade, para que nós não percamos a noção de fundo como conjunto, e aqui a Luciana Durante nos lembra que é conjunto indivisível de documentos produzidos e recebidos por pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, em decorrência das suas atividades, independentemente do suporte, tá? Eu sei que para quem não é da área, isso é um pouco confuso, porque a gente precisa mexer nos preconceitos que nós tínhamos em relação aos documentos de arquivo, né? Como uma carta régia, como um processo judicial que teve grande repercussão social. São documentos de arquivo? São documentos de arquivo, mas não isoladamente, porque fazem parte de um conjunto maior, indivisível,
que contém vínculos entre esses documentos e desses documentos com o seu produtor. E é aí que a gente vai ter o contorno do fundo, vai conseguir identificar o seu produtor e acumulador e a sua essência, que é a organicidade. E a última característica que ela traz para a gente é a unicidade. E ela diz que é a unicidade que vai refletir a prova do registro documental. Então, ela afirma que a unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. Cópias de um mesmo registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros registros é sempre único. Então, nós temos o documento original, aquele que é o mais completo, que foi produzido conforme a legislação, as normas, as portarias institucionais, tem o logo da instituição, tem todo o controle de metadados, tem todas as assinaturas, sejam elas manuais ou eletrônicas. Então, o documento original é aquele que seja o mais completo. E nós temos, a partir dele, cópias que, por vezes, exercem o papel de originais. Como assim exercem o papel de originais? Lembram daquele exemplo que eu dei na aula passada? Então, a reitoria da Universidade de Brasília emite várias cartas convite sobre um evento que será realizado aqui. A única coisa que vai mudar é o destinatário. Só que cada pessoa que receber essa carta convite, lá no fundo daquela determinada pessoa que está recebendo, porque a ONB está convidando, porque está realizando o evento. A pessoa, a instituição que está recebendo, ela não está organizando o evento, mas ela vai participar do evento e vai precisar dessa carta convite para solicitar autorização, para participar, para solicitar recurso, enfim. Então, a carta convite emitida pela ONB em, vamos pensar, 200 cópias, vai para 200 destinatários diferentes. E para cada destinatário, aquela cópia exerce um valor de um papel de original. E aí vem a questão, né? Mas o original não é só um? No contexto dele ele é só um. Mas para cada pessoa que recebeu aquela cópia, não é o original que foi emitido pela universidade, que provavelmente está em meio eletrônico. Não é o que a pessoa recebeu por e-mail, não é o que a pessoa vai imprimir, mas lá no fundo daquela pessoa que recebeu esse documento exerce papel de original. Então, a unicidade, ela não diz respeito ao número de cópias, mas o papel único, a função única que cada documento de arquivo, de acordo com o objetivo pelo qual ele foi criado, dentro da atividade de uma pessoa, tem como único, como singular, como particular e que não pode ser confundido com nenhum outro. Então, pessoal, é o conjunto dessas características, elas coexistem, embora eu tenha dito que a autenticidade é a que tem mais peso, porque é sobre ela que nós, arquivistas, podemos ter uma interferência, um controle maior. Todas elas são importantes e elas se sobrepõem para caracterizar a organicidade dos documentos. Então, voltando para fazer um pequeno resumo, a imparcialidade diz respeito à imparcialidade do registro documental como uma prova de ação. Não se trata da imparcialidade do produtor, da pessoa,
mas do documento que deve representar da forma mais fidedigna possível, sendo, como a própria professora Luciana Durante diz, uma promessa de fidelidade à ação que tenha sido registrada, que tenha sido representada por meio dele. A autenticidade, ela diz respeito aos procedimentos durante a criação, manutenção e custódia dos documentos, para que se possa conferir segurança à informação que tenha sido registrada. Pessoas não autorizadas não podem ter acesso, não podem intervir no documento, porque senão a sua veracidade, a sua autenticidade, consequentemente a sua veracidade é colocada à prova, né? E isso, os peritos, né, eles fazem isso com maestria, eles investigam, né, se houve adulteração do documento, quem fez, para que fins, né, para que possa se conhecer, inclusive, as inverdades que os documentos registram. A naturalidade, que vai conferir a característica ao fundo de ser natural, em razão das atividades da pessoa, diferentemente das coleções das bibliotecas e museus, que são intencionalmente criadas. O interrelacionamento da informação que diz respeito à interdependência entre os vários documentos de um mesmo fundo, porque eles são irmãos, eles são primos, existe uma relação familiar entre os documentos produzidos e acumulados dentro das atividades de uma determinada pessoa. E, por fim, a unicidade, que é a função única que cada documento de arquivo exerce dentro de um fundo, considerando os documentos produzidos e recebidos pela pessoa em razão das suas atividades. Eu sei que é um texto denso, eu sei que são muitas informações, por isso que eu pedi para que vocês o lessem antes e depois dessa aula, e eu fico à disposição de vocês, caso tenham dúvidas. E, por fim, eu só gostaria de ratificar mais uma informação. Não pensem que a imparcialidade é da pessoa, do produtor. A imparcialidade é do documento como prova objetiva de um determinado fato, de uma determinada ação. É isso, pessoal. Boa leitura, boas reflexões e até a próxima semana.